Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que nós temos que estornar o débito do ICMS de nota fiscal complementar emitido fora do período de apuração. Eu vou explicar para vocês, inclusive, seguindo o material que nós disponibilizamos para os alunos da UAI-Fisco e também com base no manual existente aqui para Minas Gerais. Certinho? Meu nome é Matheus, eu sou especialista em ICMS na legislação do Estado e eu te apresento o canal da UAI-Fisco e te convido para participar do nosso canal, se inscrevendo, ativando o sininho de notificação para acompanhar todos os nossos vídeos, certinho? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês parte do material que nós temos aqui para os alunos da UAI-Fisco e também um manual que a própria Secretaria de Estado da Fazenda publicou, tá certo? Então é esse aqui, ó. Esse aqui é o manual que nós temos aqui para os alunos da UAI-Fisco. E a gente sempre fala, né, que você tem que promover lá um estorno de débito, tanto na FD, quanto também dentro da DAP, né? Na DAP você também vai fazer lá um registro de estorno de débito no campo 90 e depois levar sempre o ICMS para o campo 107. Então, o que a gente sabe? Toda vez que a gente está falando sobre ICMS complementar, que foi feito o complemento fora do período de apuração, quando acontece isso? Por exemplo, o documento fiscal complementado foi emitido em outubro de 2023, exemplo, tá? E o documento fiscal complementar foi emitido em novembro de 2023. Isso é considerado uma emissão fora do período de apuração e esse ICMS, ele é considerado como um débito extemporâneo. E é por esse motivo que você tem que estornar ele da apuração do mês de novembro de 2023, tá? E recolher esse ICMS como um débito extemporâneo. Então ele tem campo específico que ele vai para FD e para DAP. DAP 107 e FD ele vai para o campo 15 do registro E110. E aí você deve recolher ele em guia específica e atualização monetária, caso ele seja recolhido após o prazo previsto para o recolhimento do ICMS do período complementado, tá certo? Então, mas assim, por que gera dúvida nas pessoas? Porque as pessoas não vêm aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Se você viesse aqui para conhecer esse manual publicado pela própria SAIF, pela Sutri, você vai ver que assim, é um manual muito bom, tá? Muito completo. Ele inclusive vem aqui nesse caso 3 e fala exatamente sobre o que nós estamos falando. E aí ele vem explicar para você como é que você vai escriturar esse documento fiscal, né? Ele vem aqui, ó. Aqui ele está falando sobre documento fiscal complementado, né? Essa NFE de saída complementar emitida em um período e escriturada em um período seguinte. Então, no nosso caso, esse é o caso 2. O caso 2 aqui, ó. Cadê ele? Registro de saída, ó. Documento fiscal complementar regular com omissão extemporânea. NFE complementar de ICMS referente a fato gerador de período anterior. É esse aqui, ó. Então você vai se basear no caso 2. O caso 3 que eu estava logado lá, porque eu estava lendo outra coisa. É quando você escritura o documento fiscal complementar extemporâneo fora do período de apuração da LEM. Então é outro caso. Então vamos basear. Sabendo que o nosso caso é o caso 2, e agora toda vez que você tiver dúvida, você vai vir aqui nesse manual, vamos explicar como é que acontece isso aqui. Ele vem informar para você como é que você vai informar esse documento fiscal no registro de saída, qual código de situação que você vai informar, qual que é o lançamento que você tem que fazer na DAP. Então ele vai mostrar para você, ó, na DAP você vai seguir, a DAP tem que sempre seguir a FD. Então na FD você faz o quê? Um estorno de débito. Você tira esse débito da apuração lá dos registros de 1 a 14 do registro E110 da FD. Então ele vai ser transportado para o registro E115, né? Então o estorno de débito é para tirar ele desse registro 1 a 14 do registro E110, tirar ele da apuração do mês de novembro, que é o nosso caso. A DAP, como é que você faz esse estorno para tirar ele da apuração da DAP? Você vai lá no campo 90 e lança estorno de débito. A escrituração do débito extemporâneo, você vem e faz por ajuste, é um ajuste por documento, né? Então, no documento fiscal na FD, você vai utilizar
um código de ajuste específico, aqui ele tem um exemplo aqui nesse próprio manual, né? E na DAP você faz a inclusão desse débito no campo 107. Se existem diversos documentos fiscais emitidos fora do período de apuração, você vai lançar o total do ICMS desses documentos fiscais nesse campo 107. Então, gente, sempre tem que fazer isso aí, tá? Você não pode deixar esse ICMS, por exemplo, dentro da apuração de novembro, que é o nosso caso, porque senão você terá um problema. Até porque, quando você vai emitir um documento fiscal complementar, você tem que informar o documento fiscal complementado, não tem? Perfeito. Esse documento fiscal complementado, ele será informado para o fisco, na própria emissão da nota e também pela FD que você vai entregar, certinho? É muito fácil o fisco verificar que você está recolhendo ICMS fora do período de apuração, porque ele consegue, pela chave de acesso, documento fiscal complementado, ver que o ICMS era devido em um período anterior. Aí você está ali, né, folgadão, escriturando o ICMS desse documento fiscal complementar emitido fora do período, junto com todo o ICMS, toda a apuração do ICMS de novembro, quando ele deveria ser informado na apuração de outubro. E o que pode acontecer é o fisco exigir o recolhimento desse ICMS com multas e juros devidos, né? O principal já foi recolhido, né? Se você cometeu esse erro e não seguiu as orientações desse manual, você recolheu o principal, mas a fiscalização pode, no futuro, exigir o recolhimento da atualização monetária desse período a mais que você passou sem recolher o ICMS. Recolheu o ICMS com no mínimo 30 dias de atraso aí, e isso pode ser objeto de futura cobrança do fisco mineiro, tá certo? Então é isso que nós tínhamos para hoje. Se você gostou desse conteúdo, o que eu falo para você? Você tem que aproximar mais desse conteúdo, você tem que aprofundar, você tem que ter acesso a mais material, tem que ter acesso a mais informação para poder facilitar o seu trabalho no seu dia a dia. No link desse vídeo tem aí diversos cursos que nós oferecemos para os alunos da UEFISCO e eu convido você a participar desses cursos. É só você clicar e ver qual curso, qual área você gostaria de se especializar e ser nosso aluno aí e ter acesso na íntegra de todos esses materiais. Por hoje é só, até a próxima.